Esse é o Estilo Possível, um podcast que traz conversas sobre moda, cultura e sociedade. E eu sou a Marina Santelena. Eu tô super feliz de estar de volta nessa que é a 4ª temporada do podcast. Gente, muita alegria de voltar aqui. Eu tava trancada no cativeiro dos acadêmicos, estava escrevendo minha dissertação de mestrado em texto e moda, né, na qual eu falo um pouco sobre estilo, falo um pouco sobre consumo, sustentabilidade, né, fiquei arejando um pouco esse texto aí. Esses são temas que eu vou abordar aqui nessa temporada do podcast, então tô mega feliz de trazer o Estilo Possível de volta, tá aí o podcast desde 2019, e a novidade agora é que a gente vai ter 12 episódios, os episódios são quinzenais, e eles também vão estar em vídeo em todas as plataformas. Então agora, além de ouvir, você pode assistir o Estilo Possível no YouTube, no Spotify, e você pode ouvir aí na plataforma que você ouve seus podcasts, que vai estar lá tudo distribuído. E tem outra novidade, que essa temporada ela é temática, então nos próximos episódios eu vou trazer aqui alguns especialistas para desvendar grandes mitos da moda. Quantas vezes você usa a mesma roupa? Para onde vão essas roupas depois do descarte? Porque às vezes a gente não sossega enquanto a gente não compra aquela blusinha, né? A gente fica mais feliz depois do que a gente compra alguma coisa. Então são essas perguntas aí que eu vou fazer nessa temporada. A gente quer te fazer perguntas que façam você olhar para fora e para dentro, para o mundo e para as suas próprias ações. Então roda a vinheta aí que eu vou começar esse episódio. Olha, pensa na seguinte cena. Uma mulher acaba de entrar numa sala de espera de um consultório e você tá lá sentado esperando para ser atendido. É impossível não notar. Ela tá com uma roupa ali que te chama a atenção. O seu cérebro registra aquela imagem e tá pronto para dar o veredito. Como ela tá elegante, como ela tá chique, ou esse look é tão cafona, ela tá péssima. Esse veredito é muito rápido, ele é bem assim, quase automático. Você simplesmente sabe o que aquela moça tá vestindo e você sabe categorizar, você sabe dizer se parece cool, legal, bonito, ou se tá feio, se tá brega, né? Você já sabe julgar, você olha e simplesmente sabe. Já tem um conjunto de símbolos, experiências, verdades estabelecidas e bem salvas aí no seu cérebro para você conseguir fazer essa categorização. Então aí, com base nessas informações, o seu cérebro trata de colocar rapidamente o que os seus olhos estão enxergando em 2 caixinhas diferentes. Uma é a caixinha do que é cafona, do que é brega, do que é de mau gosto. E a segunda é a caixinha do que é chique, elegante, de bom gosto. Você consegue decidir isso de um jeito muito rápido. Quando uma nova imagem bate na porta da sua percepção, você simplesmente já tem uma opinião sobre ela. Mas você já parou para pensar como você chegou nessas opiniões? Será mesmo que foi você que chegou nessa conclusão? Será que alguém decidiu isso antes de você? Ou será que alguém até decidiu isso por você? Enfim, o que define o que é cafona e o que é chique? E o programa de hoje vai buscar respostas para essa pergunta junto com o nosso convidado, Ayron Martim. O Ayron é fundador e diretor criativo da Missy, a marca de luxo brasileira que tem aí a identidade nacional em cada detalhe. A imaginação do Ayron traz elementos da nossa cultura para roupas sofisticadas e com isso você cria um debate em torno da valorização do que é brasileiro e do que vem de fora. Ayron, muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você. É um momento muito especial para mim, da minha carreira. Eu acho que esse próximo desfile, essa coleção, é realmente uma virada da Missy, tanto como marca, como negócio, porque é importante que a gente fale de processo criativo, de propriedade intelectual, mas também é muito importante a gente lembrar o quanto a moda é um negócio potente e importante para a geração de emprego desse país, sabe? E é legal que com isso você já responde a pergunta. Eu faço uma pergunta comum aqui nessa temporada para todo mundo, que é o que é moda para você e o que ela significa para você. É complexo, porque moda é muita coisa, assim. Eu tô em formação do que é moda para mim, sabe? Mas acho que moda é principalmente essa manifestação social de desejo. E por isso a gente trabalha, porque como todo mundo tem consumido a mesma coisa, com internet, com tudo muito global, os problemas de sustentabilidade, os problemas sociais, as guerras, é tudo muito global. Isso faz com que a gente crie,
percepções sobre sociedade muito parecidas no mundo, independente da cultura. Mas a moda é a primeira manifestação, assim, do que as pessoas vão vestir. Porque roupa, pra mim, é só uma consequência da moda. Moda também é viagem, moda é bebida, moda é comida. E é muito mais sobre comportamento do que sobre roupa. Eu digo que eu faço moda, mas a minha moda nasce a partir da abordagem do design. Porque o design é essa leitura de sociedade, essa ferramenta que me dá a possibilidade de leitura de sociedade e, consequentemente, esse poder, essas ferramentas de transformação dessa leitura em produto. É uma abordagem, sabe? Uma abordagem que eu posso, através do design, construir uma roupa, construir um carro, construir uma experiência gastronômica. Mas moda é principalmente esse olhar e esse reflexo comportamental de sociedade, na minha visão, sabe? E a moda é muito poderosa, porque eu sempre dou o exemplo da França, porque a França é um país muito complexo. Em vários sentidos, tanto fiscais, trabalhistas, quanto pensamento cultural mesmo, né? O francês ele é exigente em vários sentidos. E a França e Paris, principalmente, é muito bem posicionado por causa da arte e, nos últimos anos, por causa da moda. É justamente esse poder de reposicionar um país como a moda tem, e a França é um grande exemplo. E o que me indigna sobre a falta de incentivo na moda brasileira, porque o Brasil ele é muito rico culturalmente. Enquanto muitas marcas lá de fora têm se apropriado da nossa cultura para construir e se posicionarem, e até mesmo ganhar engajamento, porque até esse poder de internet que o Brasil tem é absurdo, a gente está aqui suplicando por incentivo e por valorização não só das instituições públicas, mas também da sociedade, do próprio consumidor. Então, acho que a moda tem esse poder absurdo de fazer com que o Brasil seja visto de outra forma, porque moda exporta tudo isso junto. Não é só a roupa, não é só a imagem, não é só a identidade, mas é o agro que faz parte da moda, sabe? É a mão de obra que faz parte da moda, a indústria têxtil, que no Brasil já foi muito rica e hoje está penando, sabe? A moda envolve muitas coisas, como quase nenhum outro setor move. E é bizarro, porque é muitas vezes negligenciada como algo fútil, algo né, só que tá ali só no campo das aparências. Mas assim, indo para a pergunta tema desse episódio, que é sempre também uma pergunta que eu queria começar, o que define para você o que é chique, o que é essa elegância e o que é considerado brega, cafona? Eu amo coisa brega, né? Eu amo Joelma. Eu acho que o brega, ele é legal porque é autêntico. Eu acho que o cafona, ele cai no lugar de mentira mesmo. No sentido de... eu não sei o que eu sou internamente e acabo maquiando o meu corpo com algo que a sociedade ou as blogueiras, enfim, tem colocado como interessante, sabe? E aí essa falta de verdade no vestir, pra mim, acaba sendo cafona, porque a vestimenta ela é uma consequência do que você consome, né? É uma extensão, É uma extensão. Né? Então, pra mim, cafona é isso. Quando o usuário não tá confortável com aquilo que ele tá vestindo. Aí a gente consegue ver que a conta não fecha. Pra mim, isso é cafona. Por isso que eu acho que a moda é tão importante. Antes de você se expressar através da moda, você se conhecer e se reconhecer mesmo, sabe? Eu digo que a Missy, para muita gente, acaba sendo... Encontrei uma pessoa hoje na rua e tava falando, nossa, amigo, quando eu uso Missy, meus vídeos engajam, não sei o quê. Por exemplo, porque tá conectada com os valores dele, assim, sabe? Não é só a estética, é tudo que a Missy diz, com o que ele diz, e as coisas se conectam, sabe? E aí cria uma verdade que faz com que a identidade e a personalidade dele se reforce mesmo. Então, eu acho que, pra mim, cafona é essa incoerência. É saber também dizer o que é pra você, o que você gosta, né, de verdade. Muito além dessas tendências e do que surge ali, que muitas vezes a gente é bombardeado por um excesso, né, várias vezes. Mas eu acho que esse tema, ele toca muito no que é cultura. E aí eu queria trazer uma definição de cultura do dicionário, né, pra gente poder falar disso, que, cultura pro dicionário de Oxford, complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins.
Então, assim, esses padrões sociais que a gente encontra por aí, eles refletem no que a gente cria, né? No que a gente joga no mundo, nas belas artes, na nossa produção em geral. Então, a gente está falando isso, essa é uma definição muito geral, abrangente de cultura, né? Mas a gente vive nessa sociedade fragmentada, então a gente tem vários tipos de cultura, começando com uma noção de cultura que é cultura erudita, que teoricamente seria essa cultura das elites econômicas, né, que não se consideram parte do povo, e a cultura popular seria a cultura feita por e para pessoas do povo, né, que seria uma diferenciação assim. E depois, no meados do século passado, chega a cultura de massa, que essa é muito ligada a uma cultura de mercado, vamos vender, vamos embalar isso aqui e vender de algum jeito, né? Então, assim, eu trouxe essas definições ali porque talvez isso traga uma pista pra gente do que a gente considera chique, do que a gente não considera, né? Você acha que dá pra gente dizer que cultura popular é o que é considerado brega e a cultura erudita é o que seria considerado chique? Sabe que eu me questiono muito sobre a falta de valorização da cultura popular. Até quando a gente fala de música, eu acho engraçado. Uma vez, o primeiro lançamento da Missy, assim, eu tava doido, assim, transtornado, mas de bebida, tá? No bom sentido, assim, tava, enfim. E foi um show de forró que eu fiz na minha casa ainda. E aí eu falei assim, Caetano Veloso, música popular brasileira é isso aqui. Toca Márcia Felipe, a mulher, sabe, que é uma cantora de forró muito popular no Nordeste. Eu acho que o popular está sendo revisitado e cada dia as coisas estão sendo mais nichadas, porque o popular talvez nem seja tão popular assim quando a gente fala de música. Porque hoje, quando eu pego a MPB, para analisar a MPB, ela é muito elitizada. Ela é muito elitizada. E o popular nem é conhecido por essa galera que consome o que se diz como música popular. Então, eu acho que a música é um exemplo claro, assim, de como as coisas estão misturadas e de fato se convergendo de alguma forma, sabe? Não consigo definir. A arte popular também um outro exemplo, porque se você para pra pensar o que define um artista hoje contemporâneo, um artista, ou até um artesão de um artista, a arte popular, ela vem com muitos preconceitos, sabe? Principalmente pela falta de acesso à educação dentro de um que a gente chama de vernacular, né? Que é essa criação feita com o que se tem, pela falta de recurso mesmo. Essa falta de recurso que acaba sendo, para muita gente, muitos recursos, porque essa falta de recurso faz com que essa pessoa realmente pesquise mais materiais, entenda novos processos, até por não conhecer os processos já pré-definidos. Então, acho que a gente passa por um momento de transição mesmo, sabe? Sobre todas as caixinhas de arte popular, de música popular, sabe? Eu acho Tem muitas opções, né, também. São muitas opções, mas eu acho que os termos não representam mais o que acontece, sabe? Eu acho que tudo tem que ser, tá sendo, na minha visão, tendo que ser revisitado mesmo. Eu acho que a música popular é um exemplo claro disso, porque a música popular brasileira não é tão popular assim, sabe? As pessoas não conhecem a música popular brasileira. E ela é feita por uma elite muito pequena. Uma elite intelectual, que se diz intelectual, sabe? E deveria entrar a Joelma na música popular brasileira, né? E esses outros artistas ali que estão fora do eixo sudeste, sul. É porque a validação vem muito disso também, né? Quando vim pra São Paulo, engraçado porque a maioria dos meus amigos não são daqui, nascidos em São Paulo mesmo, assim. E a gente discute muito como esse paulistano tradicional que estudou nessas escolas mais de bolha mesmo, escolas mais de elite, não conhece o restante do Brasil, não conhece a cultura brasileira. E eu nem me acho um cara assim extremamente culto, eu sou um cara que vive o mundo, sabe? Vive o Brasil, vim de um Brasil que eu considero um Brasil diferente do Brasil que os estilistas, que os designers, os criadores de São Paulo olham e fazem a partir disso. E acho que o sucesso da Missy se dá muito por conta do quanto o Brasil estava sedento por um outro olhar que fosse fora desse eixo Rio-São Paulo, sabe? Coleção Boleia. Você traz elementos, né, de caminhoneiros ali. Das minhas vivências mesmo. Eu cresci na beira da BR mesmo. Eu fui criado numa
casa na beira da BR. Então eram as minhas vivências. Eu acreditei no meu olhar, não apaguei nada. Quando eu vim para São Paulo eu tive acesso a outras coisas. Sabe, é sobre eu achar chique, que muita gente que sairia... Você fez essa reflexão em algum momento do tipo assim... Do que é chique? Cara, isso aqui, eu vou pegar isso aqui, que é considerado um negócio muito popular e que jamais poderia talvez estar numa passarela, e vou levar. Eu sempre acreditei muito no que eu quis fazer e no fim, no início não era uma estratégia, assim, sabe? Tipo, eu achava realmente boleia legal. As formas, as frases de caminhão, tipo, eu achava legal, eu acho bonito. Lindo, aquela pintura. Sempre achei lindo. E de repente isso vira a minha moda, que é o luxo. E aí existe crítica relacionada a isso, tá? Mas você pega parte de elementos populares e transforma e gourmetiza isso num produto de luxo. É minha verdade, é o que eu vi. Você quer que eu me afaste daquilo que eu... Sabe? Então, é muito complexo esse assunto pra mim, na forma de lidar com essas críticas, porque você quer o quê? Porque se eu me afastasse da minha verdade e fosse pra um espaço, pra um lugar daquilo que realmente essa parte dessa elite enxerga como chique, como Caetano Veloso, não Joelma. Eu amo Caetano, sou fã de Caetano, mas eu cresci ouvindo Joelma. Uhum. Então é Joelma que vai tocar na minha loja. É Joelma que vai fazer parte do meu processo criativo. Então, sabe? Então tem muita gente que critica o fato de gourmetizar esse popular, mas eu sou um criador e eu trabalho a partir das minhas referências. E essas são as minhas referências. Sabe? É maravilhoso, cadeira de plástico. Se é chique, se não é o que eu vivi, sabe? Uhum. É o que eu cresci vendo. Então, é você trazer a autenticidade pra coisa. Eu acho que o chique é isso, é a coerência. É você criar a partir das suas referências, das suas vivências. Eu acho que isso pra mim, é o maior luxo, sabe? Não tem coisa mais chique do que você ser coerente com a sua verdade, sabe? Pra mim, não existe nada mais luxuoso, principalmente falando de um mercado que trabalha com base em cópia mesmo. Né? Porque a moda brasileira da grande massa, ela é um delay da moda global. Sim. Né? Esses dias eu fui numa fábrica de couro e o cara até comentou, a fulana veio aqui, não aprovou essa jaqueta de couro porque não estava exatamente igual a da Chanel. E fulano, sabe? Tipo, porque elas querem, porque essa cliente quer consumir o produto igual da Chanel. Aí ela até falou, ele falou assim, eu achei engraçado, que ela falou, se deu certo na Chanel, por que eu vou fazer diferente? Tipo, mas então tá, né? Porque no fim é o que o consumidor quer. Né? E o meu trabalho, ele hoje, não é só vender o produto, a gente tem educado o consumidor a olhar para um outro tipo de consumo. É difícil esse trabalho que a gente tem feito, sabe? Porque não é um trabalho fácil. Se eu pensasse em grana mesmo, era muito mais fácil trazer realmente o que as pessoas querem consumir do que falar, não, isso não é legal, você vai consumir isso. Porque é o que eu faço. Tinha até uma pergunta aqui pra você que era isso, né? Seria mais fácil você virar e fazer uma coleção, sei lá, Art Nouveau, né? Com uma referência eurocêntrica, do que fazer uma coleção boleia. Que aí você ia vender, porque assim, a próxima pergunta era essa, era assim, qual é a resistência dessas pessoas em usar marcas nacionais? Porque se tem lá a bolsa da Missy, a bolsa da Louis Vuitton, tem um determinado tipo de público que é a Louis Vuitton, porque ele vai mostrar, né, para as outras pessoas que ele comprou a Louis Vuitton. E a Missy é uma que traz referências brasileiras, mas mas a Louis Vuitton é francesa, né? É uma coisa muito colonial, uma herança colonial nossa, né? Tem um livro que é o Cultura Brasileira e Identidade Nacional, do Renato Ortiz, que ele fala muito que a identidade, ela se define pelo outro. Então, o que eu sou? Eu não sou você, eu sou eu. Né? A identidade, ela se define pelo que a gente não é também. E aí, a identidade brasileira, ela se forma nisso, que a gente não é Portugal, a gente é o Brasil. Então, a negação de ser Portugal é essa. Mas, ao mesmo tempo, isso faz a gente correr atrás dessa coisa do internacional, né? De ficar indo atrás de Paris, né? Dessa referência gringa. É a nossa herança histórica, né? Eu sempre digo isso defendendo o meu mercado, porque quando as pessoas... Hoje em dia, muita gente fala, mas com a internet você é capaz de competir com Loewe. Tá aí a internet, agora é assim. Não, gente, pelo amor de Deus, o Brasil... Olha, se você pega todo o contexto histórico, social, a Europa é só rica porque ficou rica explorando os países sul-americanos, os países africanos. Então, a riqueza deles gerou a nossa pobreza. Tudo começa aí.
sabe? Então, eu acho que é uma reflexão importante que a gente tem que fazer na hora de pensar por que a Loewe é a Loewe? Por que Chanel é Chanel? Sabe? Então, é algo que eu sempre gosto de contextualizar na hora de trazer uma reflexão relacionada ao consumidor. Porque o Brasil, mesmo sendo tão explorado, ainda consegue ser a 9ª maior economia do mundo. Sendo tão explorado. Nosso ouro tá todo lá, nas igrejas deles, sabe? E mesmo assim, a gente ainda é muito potente. Esse país é bizarro. Não tem como a gente não acreditar no que o brasileiro pode se fazer, sabe? Porque a gente é... E a gente deveria buscar mais essa referência na gente, né? E acreditar nessa força, talvez. Você falou, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, sobre essa resistência de existir um luxo brasileiro, né? Existir uma moda de luxo brasileira. Por que você acha que rola isso, assim? Eu acho que a gente é muito frustrado, né? Tudo é muito difícil no Brasil, né? É difícil você pagar um aluguel, é difícil você pagar a escola do filho, tudo é muito esforço. Aí quando você vê um produto que talvez te gere desejo, mas você não pode consumir, sua primeira opção é criticar mesmo aquilo. E tudo bem, eu entendo, sabe? Eu entendo, é um país muito desigual. Mas o meu papel, eu acho que o papel do luxo e o papel de uma marca de luxo brasileira é muito maior do que vender o produto de luxo. O Brasil é reconhecido como um país que vende chinelo no exterior. Relógio bom, relógio suíço. Por que o Brasil não pode construir uma marca de luxo exportando a melhor seda do mundo? Porque a gente tem que ser só explorado como commodity, sabe? Então, essa falta de união... O brasileiro, ele é hater do próprio brasileiro, né? A gente sabe disso. Infelizmente, é assim que funciona. E funciona assim pelas frustrações mesmo, porque tudo que é muito difícil. E quando você vê alguém fazendo sucesso dentro de um mercado e talvez de uma ideia que você não pensou antes, é frustrante. Porque esse país é difícil de viver, é difícil fazer sucesso aqui. A gente vive num país onde os grandes nomes de todos os mercados já vieram de um lugar de privilégio. Né? Então, eu entendo. São as pessoas que estudaram na escola que você falou. Que não conhecem além desse eixo de Rio e São Paulo. Então, eu entendo essas frustrações, sabe? Porque aqui é tudo difícil mesmo. Mas a gente precisa se unir e mostrar o poder que o Brasil tem. Porque eu estava muito focado em mostrar... Hoje, o e-commerce, sei lá, o terceiro melhor mercado já é o mercado global. Já passou o restante do Brasil. Só perde para São Paulo, de consumidor da Missy. O segundo consumidor já é o mercado internacional, hoje, no e-commerce. E a gente... e meu papel era muito levar essa ideia do Brasil de luxo para fora. Quando eu vi que o brasileiro não entendia ainda o potencial que a gente tinha para construir uma marca relevante. Porque não é só a Missy, eu acho que eu faço parte de um movimento de marcas que também estão construindo a mesma coisa que eu. E que bom isso, porque isso deixa o nosso movimento muito mais relevante, muito mais forte. Né? Não é só sobre a Missy, é sobre um movimento de marcas que entregam um produto de identidade, um produto bem feito, exporta toda a cadeia junto, sabe? Não é só o produto, não é só a marca. Então, eu acho que a gente tem que se unir e entender o valor disso pro nosso mercado. Não só para moda, mas para nossa sociedade, para o nosso, que a gente chama de, dentro do estudo de branding, place branding, de marca país. Né? A moda tem esse poder de reposicionar um país. Eu acredito muito nisso. Eu acho que uma pessoa que entendeu isso muito bem foi o Gilberto Gil, quando ele foi ministro da Cultura, porque havia todo um esforço para se levar essa ideia da moda brasileira para fora, que não é só... não são só produtos, né? Tudo isso que você falou que constitui a cultura, que constitui a moda, que é essa ideia de, nossa, é brasileiro, vou dar uma olhada nisso aqui, porque o que significa ser brasileiro? Tem um monte de coisa associada a ser brasileiro, a ser criativo, né? A gente conseguir trabalhar em face a todas essas dificuldades que tem aí pra gente trabalhar. Você foi falando, eu também não sou daqui, eu sou de Belém, do Pará. Que massa. E tem uma cena cultural incrível. Tem, né? E eu estudei design lá em Belém. Estudei arquitetura, estudei design, e em design é muito louco, porque eu ficava buscando essa referência. Qual é que é a minha referência? E eu sempre olhava pra fora. A gente não é ensinado a olhar pra dentro.
né? Então eu lembro que eu passei lá pra fazer, eu queria ser estilista. Meu sonho da adolescência era ser estilista. Passei num concurso do Shopping Iguatemi Belém pra apresentar uma coleção de 5 looks lá. Qual foi o meu tema? The Style, a arte holandesa. Era o Piet Mondrian, sabe? Assim, arte minimalista. Eu falei, gente, A gente quer fugir da gente, né? Quer fugir. Nossa cultura. Isso é assim, eu sempre lembro disso e eu falo, gente, por quê, né? Sim. A gente não é ensinado a olhar. E a pessoa que ganhou, eu não ganhei, claro. Mas a pessoa que ganhou foi um cara que usou muitos elementos da cultura amazônica, né? E ele... Só que ele usou de um jeito que eu olhando hoje, eu considero muito caricato. Uhum. Então a gente ainda cai nessa, né? É difícil. Como é que criar sem cair nessa caricatice? Eu assim? acho que esse é o maior desafio dentro da Missy, né? Por mais que a gente tenha uma bolsa galão, que é um galão, eu acho que o refinamento do produto ele é muito importante. Eu sou formado em design de produto. E o meu foco sempre foi mobiliário e carro dentro da faculdade, mesmo... Eu sempre tentei fugir da moda. Desde pequeno eu sempre desenhei vestido, sempre quis trabalhar com moda, sempre amei moda. Mas eu sempre olhei a moda como algo fútil mesmo. Porque era a minha imagem de moda. Então eu queria trabalhar com criação e fui para o design de produto. Então esse refinamento do produto, sabe? Mesmo que seja uma bolsa galão, mesmo que seja uma camisa boleia, falando frase de caminhão, esse refinamento do produto é muito importante. É o que transforma ele desejável. E são códigos globais, né? Uhum. Porque eu acredito muito que o regional, quanto mais regional, mais global é. O maior exemplo disso é a nossa jaqueta Gurgel, que é inspirada no carro Gurgel, que eu tenho um Gurgelzinho, BR-800. Então eu peguei as linhas do Gurgel, as formas mesmo, e transformei numa jaqueta, quadradinho, chanfrado, tem uns... Enfim. E a jaqueta mais vendida no nosso mercado, no internacional. Porque é diferente do que eles têm lá fora. E não é diferente... Porque foi inspirado em algo muito regional, que é o único carro totalmente brasileiro. Mas ele tem todos os códigos necessários para ser global, mesmo sendo regional, sabe? Que é um acabamento impecável, né? Que é uma alfaiataria impecável, que é uma ferragem muito bem polida, com várias camadas de banho. Então, sabe, para mim, você entender o regional, a sua cultura, mas se utilizar desses processos de validações internacionais, principalmente falando de qualidade de produto e acabamento, para que isso seja o produto cultural mais potente e mais desejável globalmente. Eu também fiquei pensando nisso que você falou agora, porque eu também ia te perguntar sobre esses códigos, né? Porque a gente pode falar assim, de uma forma genérica, alfaiataria. Alfaiataria pode ser uma calça de alfaiataria de poliéster ali que ela tá mal acabada, ou pode ser uma alfaiataria com uma modelagem impecável. A primeira vez que eu coloquei uma calça da Missy, eu fiquei chocada. Porque eu falei, eu não preciso fazer nada aqui. Ela tá perfeita, ela tipo, não tem que fazer a barra da calça, sabe? E isso faz a diferença, porque é esse refinamento, né? Assim, não tem um código genérico, mas tem coisas de detalhes, assim. Sim, porque a alfaiataria, quando você fala em alfaiataria, você pensa numa estética, mas a alfaiataria é um método construtivo de produto, né? No nosso caso, o produto é todo coenizado, né? Enfim, ele passa por uma prensa, a costura é toda limpa no forro. Então é um processo mesmo que se desdobra numa estética, que são códigos importantes para que o produto tenha desejo global. Mas a referência de criação, o processo criativo, ele é cada dia mais regional, sabe? Acho que essa é a melhor mistura, a melhor dica para a construção de qualquer produto que seja genuinamente brasileiro, mas com desejo de produto global. Pra mim, assim, minha representação de luxo é olhar e dizer, cara, eu quero isso aqui. Por quê? Porque eu tô conseguindo entender de onde vem, eu tô entendendo a referência, tem uma modelagem legal, né? Tem milhares de coisas que transformam aquilo no luxo, inclusive os materiais. Eu sei que é uma coisa que você dá muita importância. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa de materiais para fazer as peças da Missy. Olha, eu me considero um designer industrial mesmo, no sentido de pé na indústria, sabe? Porque eu gosto da indústria, eu gosto de visitar a fábrica, eu gosto de poder, junto com o dono da fábrica, escolher a fibra, sabe? Então, acho que essa abertura que eu tenho com a fábrica me deu uma possibilidade de desenvolver tecidos.
que eu acho que coloca a Miss também em outro patamar no mercado nacional. E não é porque eu tenho dinheiro para desenvolver, é porque eu tenho abertura com as fábricas. Então hoje a gente constrói coleções juntos. Teve uma coleção recentemente que um tecido que a gente realmente inventou, construiu, que ele tem uma parte que passa uma tesoura junto com a máquina na hora do tear, e aí fica uma parte do tecido que é recortado, enfim. Foi apresentado na Première Vision de Paris e foi um sucesso o tecido, sabe? Ele conseguiu, a partir desse tecido que a gente desenvolveu juntos, trazer muitos clientes globais, como Isabel Marant, Max Mara, a partir desse projeto juntos. Então, eles me deram hoje uma abertura de desenvolvimento que eu não teria no tamanho de marca que eu tenho hoje. Minha marca a marca é maior do que a empresa é muito enxuta. Eu não teria condições de poder pagar por isso, sabe? Desenvolver um tecido. Então, eu amo a indústria, eu amo o industrial, né? Eu acho que a gente passou por um momento político muito complexo no Brasil e cada setor tinha um posicionamento diferente. O setor cultural é um setor mais de esquerda, a indústria é mais de direita. Só que é muito louco isso, e quando a gente fala eu sempre fui um cara mais de esquerda e com um posicionamento muito mais progressista, mas o industrial de direita sempre compreendeu a minha abordagem, a minha visão. Sempre respeitaram isso. É engraçado porque quando saiu meu perfil na revista Piauí, por exemplo, eu sempre achei que eu fosse atacado por alguém de direita. E não, eu fui atacado por alguém de esquerda, sabe? Tipo, então quando a gente fala de nacionalismo, eu acho que esse industrial, ele olhou para o nacionalismo que o meu trabalho tem e entendeu melhor que o setor cultural. O que eu falo é sobre... eu suplico o investimento para a nossa indústria, o olhar do consumidor, porque consumo produto que vem do Brasil, mas eu também lido com políticos, né? A gente, enfim, foi a marca mais usada pelas posses do governo Lula. Isso foi matéria da Folha de São Paulo. Todo mundo queria a camisa da Janja. A camisa da Janja, a primeira aparição pública dela no Fantástico, a camisa que a Marina Silva tomou posse. Então, tipo, tem pessoas relevantes da esquerda e da cultura, principalmente da sustentabilidade, que apoiam a Miss e o meu trabalho, mas a direita industrial, ela é muito, muito minha apoiadora, assim, num nível... E sabendo o meu posicionamento político, que é mais progressista. Né? É muito louco. Foi engraçado, porque hoje, como eu te falei, eu tenho uma agência hoje em Nova York, eu tenho projetos na Europa, então eu estava muito focado lá. E quando eu vi que o Brasil ainda precisava ouvir o meu discurso, eu comecei a viajar no Brasil, que a gente está começando a expandir a Miss para multimarcas pelo Brasil. E tive uma experiência muito interessante agora no Mato Grosso do Sul, porque essas boutiqueiras, essas mulheres donas de loja pelo Brasil, elas são muito importantes para a formação de cultura de consumo na região delas. Elas são as pessoas que ditam a moda naquela região. Né? É bizarro o poder que elas têm, o poder de comunidade que elas têm na região delas. E eu fui fazer um evento numa multimarca incrível no Mato Grosso do Sul que estava vendendo Miss. E é isso, o evento da Miss lá deu a deputada do PT junto com a maior agropecuarista A Miss tem esse poder, assim. E aí eu falei sobre o projeto da Miss de ressignificação do olhar da indústria brasileira e todo mundo entendeu. A menina disse que ele entendeu, a mulher de agropecuarista entendeu. E eu lembro que no post fizeram, colocaram assim, #patriota. Eu falei, eita pega. Eita! Mas é porque eles entendem esse discurso como um discurso nacionalista e que, de fato, para a direita, ele é mais fácil de ser entendido, sabe? Então, eu acho que... ele embala numa coisa ali, né? O brasileiro. Eu acho que o único discurso que une o Brasil é a valorização do Brasil e do nosso mercado, sabe? Se a gente fizesse um trabalho político, independente de qual seja o partido, para unir as nossas forças para a gente mudar a visão de Brasil lá fora, principalmente, e do produto brasileiro, porque pra gente sempre foi muito mais interessante consumir o produto importado. Eu lembro quando era pequeno, nossa, isso aqui é importado. Porque a nossa cultura, a gente cresceu achando o importado muito mais relevante que o produto feito aqui. Então, é uma loucura, né? É uma loucura isso. Mas isso tem uma... quando a gente vai pesquisar sobre difusão de moda, né? O que é a moda que chega aqui?
tem a história do gotejamento lá, que chamavam, que é a moda que chega, que gera desejo, é a moda das elites. Então, eu sempre quero aquilo que o outro tem e que alguém que já validou. Ah lá, a fulana de tal, a blogueira usou, a não sei quem usou na televisão. Então, eu vou usar também. E hoje, eu acho que apesar da gente ainda viver nessa rodinha do hamster ali, né, correndo atrás do rabo, eu acho que tem outras bolhas ali para se olhar, né, que você falou dos nichos. A gente consegue esbarrar ali no nicho. Eu acho que o interessante é sair. O algoritmo ele tá tentando colocar a gente numa caixinha, mas aí a gente vai... Não, peraí, deixa eu ver o que estão fazendo ali também. A mulher da boutique tá olhando pra mim e tá levando pra um outro público. Acho que a maioria dos estilistas que conhecem teria muito preconceito em fazer esse movimento que eu tô fazendo, sabe? Tipo, de entender a importância dessa mulher, dessa consumidora. De olhar pra ela e falar, nossa, essa mulher tem uma comunidade e a comunidade dela é um consumidor importante. Então, eu quis fazer esse movimento. Óbvio que eu tô ganhando por isso, porque eu tô vendendo por isso. Mas, pra mim, vai além da venda, sabe? É um trabalho educacional. Educacional. E não pode ter preconceito. Eu aprendo muito com elas. Eu aprendo insights de produto mesmo. A mulher tem uma multimarca há 20, 30 anos. Por que eu? Só porque eu fui capa do não sei do que, eu sou melhor que ela? Não. Me coloco num lugar de aprendizado mesmo. Acho que ela tem o que aprender comigo, mas eu também tenho o que aprender com ela. Então acho que esse papel é um papel diferente do que acho que os criadores de moda fizeram até então, né? Nossa, é muito importante esse movimento. Eu acho muito importante, porque elas são muito importantes e tem comunidades muito fortes. Falando de poder de consumo nas regiões, sabe? Não só poder, mas de formação de opinião. Não só poder de consumo, mas formador de opinião mesmo. Elas são formadoras de opinião. Ela guia a bolha dela, né? E as bolhas guiam outras bolhas. Porque você fala ali da elite do consumo, né? Eu queria trazer aqui a minha amiga, Rebeca de Moraes. Ela é jornalista com formação em psicanálise e ela é pesquisadora de tendências na Esquina, que é uma agência de pesquisa de mercado. Ela é sócia também da Esquina. A Rebeca trabalhou no mercado de luxo por muitos anos e eu queria a sua visão, Rebeca, quem define o que é cafona e o que é chique nesse caso aí? Que a gente tem uma herança colonizadora europeia, em que o chique está, sim, muito ligado ao que os europeus nos venderam como chique. E eu entendo que isso ainda está muito dentro da cabeça das pessoas. A gente percebe quando faz estudos de tendência, de comportamento de consumo, que o que ainda está ali no fundo da cabeça das pessoas com relação ao chique é um sofisticado ligado a uma herança europeia. Então as pessoas ainda pensam muito, por exemplo, num chique ligado ao dourado, que é aquela coisa Luís XIV do Rei Sol, né? Ou que está muito ligado a uma ideia de, às vezes, poucas características, né? Como tem se falado do quiet luxury para algumas pessoas, o que para outras é o maximalismo. Eu acho que tem alguns códigos que vêm dessa herança europeia que ainda permeiam o imaginário das pessoas com relação ao que é chique. Quando a gente fala que alguma coisa é chique, a gente, em geral, tá tentando subir um degrauzinho com ela, né? Quando eu te falo, nossa, isso é muito chique, isso tá te elevando, né? Em determinada posição, né? Nossa, essa blusa que você tá usando é muito chique, isso tá te colocando num degrau acima. E isso tá muito ligado a uma ideia de construção de classe, né? Que é você tá para cima ou para baixo, você tá numa camada superior ou inferior da sociedade. Isso vem desse lugar em que você está tentando separar o joio do trigo ali, né? E eu acho que, então, isso ainda existe e acho que isso é muito presente na linguagem popular quando a gente fala do que é chique ou do que é cafona, né? O cafona, em geral, é quando você está querendo colocar alguma coisa um degrau abaixo, né? Ou colocar ou qualificar para alguém que aquilo está um degrau abaixo de uma determinada percepção, né? Porque você quando chama alguma coisa de cafona, você também está se colocando, né? Você tá se colocando como uma pessoa que reconhece aquilo
com uma coisa que está um grau abaixo. Eu acho que a gente tem que pensar em como desconstruir essa lógica, né? Como que a gente vai falar do que é luxo, do que é chique, ou mesmo do que é cafona, sem considerar essa estratificação de classe que não faz sentido mais hoje em dia, né? Ou se você não tem mais um pequeno grupo que está te dizendo, que vai te colocar para cima ou para baixo, etc., essa construção que eu estou falando agora, ela é uma construção anacrônica, né? O que a gente diz hoje, o que os melhores criadores de moda dizem hoje, e é que a tendência vem de qualquer lugar, né? Então, o chique também pode vir de muitos lugares. A gente está ampliando as conversas sobre o que é chique. Então, e sobre o que é sofisticado, que seja. Então, acho que faz sentido a gente também pensar como que a gente tira essas palavras desse lugar em que qualifica ou desqualifica as pessoas a partir de um lugar social que elas estão ocupando para dizer o que é chique ou o que é cafona. Ô, Rebeca, fiquei tão ansiosa pra chamar que eu esqueci de chamar o quadro anterior, que é o Polêmica Possível, né? A Rebeca falou aí um pouco do mercado de luxo. A polêmica é comigo mesmo. Mas a gente é um ponto de atenção que talvez a gente nem tenha percebido direito, mas é pra falar que, por exemplo, quando toca funk num desfile de alta costura, ou quando você toca um forró lá na passarela, será que a gente isso não sofre tanto preconceito quanto sofreria se tivesse no lugar em que nasceu, né? Ali ele é colocado no outro lugar. Será que isso ele é um indício de uma mudança na engrenagem, né? De tipo, vou colocar aqui o funk e elevar a coisa? Ou se ele só comprova isso? De que a gente só consegue validar quando ele é colocado do outro lado. Sim. Quando eu coloco forró, por exemplo, eu já fui criticado por isso. Ah, mas colocou uma música popular brasileira, né, de massa, gourmetizar o que é do pobre, sendo que eu cresci ouvindo forró, sabe? E é exatamente isso. Se tivesse um desfile lá fora, estaria sendo aplaudido. É isso que eu falo. O brasileiro tem esse problema, sabe? De cancelar o próprio brasileiro. E é bizarro, né? Porque a gente tava fazendo a pauta pra esse episódio, tava pensando justamente na Joelma, lá da minha terra. E a Joelma, dos figurinos dela, né? Ela usa aquele figurino pra caracterizar a estética do tecnobrega, do calypso, dessa coisa que surgiu ali com a Jovem Guarda e depois foi ganhando outros contornos ali também, de outros ritmos, né? Do ribeirinho, que usava muito babado, mas aí que viu a moda jovem e foi incorporando elementos ali, e aí foi se exacerbando na coisa até usar aquela bota 7/8. E aí quando a Beyoncé usa aquela bota, nossa, é legal demais, assim, é muito cool, as pessoas amam, mas aí a Joelma não vou consumir, cafona. Porque é cafona, né? Ela não entra, né? Ela tá ali no outro espectro. Pra mim é uma das artistas que mais acreditou na própria cultura, assim, de uma maneira muito incrível. Eu acho que a história vai ser muito boa com a Joelma, sabe? Eu acho que ela vai ficar pra história de uma maneira muito positiva. Tenho certeza. Eu fui pro show dela faz umas 3 semanas, né? E ela que me convidou pro show dela, porque eu dei uma entrevista pra Vogue, e na Vogue me perguntaram quais eram minhas referências, enfim. O primeiro DVD que eu tive na vida foi da Joelma. Porque a minha cidade, ela é na BR-163, que é a BR que liga a região do agronegócio, ali no norte do Mato Grosso, ao porto de Santarém, no Pará. Então, Sinop, né? É Sinop. E aí, então, tipo, essa região de muitos caminhões, e o namorado da minha avó é caminhoneiro e trouxe um DVD da Joelma. E foi o primeiro DVD que eu vi na vida, assim. E é engraçado que eu tava indo pro show, e aí eu pedi pro Uber colocar, ele tinha acesso ao YouTube no carro, um DVD da Joelma, e apareceu uma foto dela vestindo uma roupa, depois eu te mostro a roupa. Muito parecida com o vestido da Missy, que pra mim é um dos mais sofisticados que tem, sabe? Mas as formas muito parecidas. Eu fiquei impressionado, falei, gente, será que inconscientemente essa imagem estava na minha cabeça na hora da criação? Eu fiz esse vestido, que era de um DVD super antigo dela, um dos primeiros, assim. Um figurino muito antigo. Olha só. Louco, né? Você pegou, tinha ali já em você adormecida alguma coisa, né? Não, com vestido, assim, desde pequeno, sempre desenhei vestido. Era o que eu mais queria fazer, assim, vestido. Maravilhoso.
E, assim, tem alguma coisa da nova coleção que você pode contar já? Eu sei que falta pouco agora, falta uma semana para sair, né? Acho que eu considero esse desfile o mais maduro até agora, porque a gente vem em um processo de evolução mesmo, e até de acesso ao poder de execução de produto, sabe? Também tivemos mais tempo de construir essa coleção, tem mais colaborações, mas a pesquisa de matéria-prima, ela é o que mais mexe comigo, assim, sabe? Eu acho que a gente está trazendo inovações junto com o látex da Amazônia, mas diferente da forma que ele foi executado até agora, porque a gente fez uma ponte entre comunidades do látex, que trabalham com látex, com a indústria. E a gente vai apresentar uma possibilidade de um látex mais democrático, que é, na verdade, um composto químico feito de 25% a 30% desse látex, com uma base de viscose, já em um processo pré-industrial. Ou seja, é um produto que vão iniciar testes e possivelmente vai estar no mercado de forma mais democrática nos próximos meses ou anos, sabe? Uhum. Então é uma pesquisa muito relevante, interessante, da qual eu faço parte já tem quase 3 anos. E é uma aposta minha, assim, como uma matéria-prima global mesmo, saída do Brasil. É maravilhoso, né, você falar isso, porque desmistifica essa ideia do estilista, do criador, gênio que tá lá sentando e canetando, porque você tá lá trabalhando 3 anos duro num negócio que é matéria-prima, que é da indústria, que, sabe? Não é você lá, isso aqui, ó, vou fazer essa linha aqui. É que eu só posso animal print, sabe? Aí não, todo a mundo moda vai usar não é só vermelho isso. no verão. Tudo bem, tem essa moda, tá tudo certo, sabe? Mas a moda, ela tá muito além disso, assim. Na minha visão, pelo menos. Incrível. Olha, agora a gente vai fazer um resumão, a nossa resposta possível, né? Um resumo para essa pergunta. O que define o que é cafona, o que é chique? A gente falou muito de muita coisa, tem muitas ideias aí, mas eu queria falar um negócio que parece até meio autoajuda, tá? Aqui, Amo. Porque às vezes eu tô lá vivendo a minha vida, aí começa aquele pensamento, nossa, você é péssima. Você, sabe assim, quando você começa, por que você não tá fazendo mais nesse aspecto? Por que você tá... E aí, na sua cabeça tem um viés de confirmação que só vai colocando mais. Lembra aquele dia que você fez tal besteira? Lembra tal coisa? E aí, eu tento lembrar um negócio que a psicóloga me falou um dia, que é assim, você não é os seus pensamentos, para de ser louca, né? Para com isso, você não é isso que você tá pensando, a gente não é nossos pensamentos, eles são só coisas que passam pela nossa cabeça, às vezes, e aí a gente segue neles ou não, eles definem nossas atitudes, mas a gente pode se apegar, ou a gente pode ir, próximo, né? O que eu vou pensar agora? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre tem uma escolha. Acho que a gente sempre tem uma escolha do que pensar e de um caminho para seguir. Então eu acredito muito que essa coisa de cafona e chique é resultado dos nossos pensamentos. É resultado dessas construções. Não é nada fixo, né? Então a gente pode deixar passar. Por exemplo, sabe a moça que estava lá na sala de espera? Né? A gente pode ter um preconceito ali, um julgamento sobre o que ela está usando. Mas a gente pode também tentar entender por outro lado. A gente pode ser mais flexível e ser mais otimista com relação a isso. Porque senão a gente fica, ai, nossa, que cafona, eu não vou nem olhar pra cara dela. É limitante, né? É muito limita a gente. E aí você não sai ali da sua casinha, né? Você não consegue olhar pro lado. Então, a Iris Apfel até falava isso. Ela falava, eu não julgo a roupa de ninguém. Eu prefiro uma pessoa feliz, mal vestida, do que uma pessoa mal-humorada e bem vestida e grosseira, né? Que era uma coisa que a gente via muito. Tá melhorando um pouco no mundo da moda, mas a gente via muito isso. Existe toda uma geração de pessoas da moda que ainda se pautam por isso, né? Pela grosseria, pela distinção, isso é pra mim, não é pra você. Então, assim... eu acho que a roupa dos outros, ela não diz muito respeito a gente, não né? Diz. E às vezes nem diz sobre elas, sabe? Porque as pessoas realmente ainda não têm essa noção da importância do que vai vestir. Eu acho que na construção da Missy, bem no início, eu tinha muito certo de que eu queria fazer uma roupa que ela, de certa forma, ela falasse sobre quem usa, mas desse uma liberdade para ela ser além do que ela tá vestindo. Porque às vezes a roupa ela causa esse pré-julgamento, que às vezes a pessoa nem se manifesta ainda e a roupa já falou por ela. Falou,
Às vezes talvez seja um problema, né? Porque às vezes a pessoa é diferente do que ela tá vestindo. E aí a gente volta para aquela questão da incoerência e identidade. Mas para mim a roupa tem que estar muito no lugar de complemento mesmo. Mas agora, no fazer o possível, o que dá pra gente fazer com todas essas informações, né? Um quadro final que eu queria trazer aqui no podcast pra gente endereçar essas informações e ficar com isso na cabeça, mas também fazer alguma coisa, que eu acho que a gente acaba reproduzindo estereótipos e preconceitos quando a gente só fica com isso do que é cafona, o que é chique, né? Batendo numa tecla do isso aqui é assim, isso aqui não é. A gente tem esse pensamento muito binário, né? Então eu convido todo mundo que está assistindo a gente aqui a pensar diferente, a tentar olhar para outras opções, a sair da sua bolha e ouvir uma música que você nunca ouviu, né? A gente está hoje muito direcionado e muito dentro do algoritmo, tipo assim, qual que é a microtendência da vez? Eu sou quiet luxury, não sei o que lá. Todo dia uma tendência diferente. O grunge, não sei das quantas, as Mob Wife. Mob Wife, vou usar agora só oncinha. Então, tenta sair um pouco pra ver o que tem lá fora e principalmente ver o que tem no seu quintal, às vezes, né? Aqui no Brasil, viajar aqui dentro. Desafiar o algoritmo, né? É tão perigoso, porque ele reforça tanto as nossas bolhas. Uhum. E é muito perigoso isso. Eu acho muito perigoso. Eu também acho, porque só leva a gente a crer que a gente tá sempre num caminho certo, que às vezes não é tão certo assim, não desafia a gente de jeito nenhum. Eu tenho pavor de bolha. Iron, eu sei que você tá corrido com a nova coleção. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Tô muito feliz, eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, e eu tô do seu também. Cada dia mais. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Iron. Obrigada a você que tá aqui acompanhando o podcast, né? Nesse primeiro episódio dessa volta. Eu tô muito feliz de estar com a 4ª temporada. O Estilo Possível é um projeto que eu tenho muito carinho, né? Eu tô fazendo aqui com muito cuidado pra você. E você pode também participar do podcast mandando seu e-mail pra mim lá em estilopossível@gmail.com ou mandando sua mensagem pelo Telegram. É só buscar por Estilo Possível no Telegram e mandar uma mensagem de lá. Pode ser de áudio, pode ser em texto. Eu vou voltar a dar uma olhada por ali. E aí a outra novidade que eu deixei pro final é que vão ter episódios intermediários. Então hoje a gente teve um episódio aqui no estúdio, com vídeo, com iluminação e tudo. Semana que vem vai ter um episódio lá da minha casa, comentando sobre esse episódio, lendo seus comentários aí também. Eu vou mostrar as referências, os livros, os artigos que eu tive que ler pra gente falar aqui um pouquinho, né, sobre cafona, sobre chique, sobre quem define o que é isso na moda. Então, vamos trocar ideia por ali, tá bom? Um beijo, até semana que vem.